Olá pessoal, Diego Faria voltando. O que acontece? Agora, como a gente já abordou alguns outros assuntos a respeito da perseguição, da destruição do anticristo, dos links que acontecem aí entre alguns textos da Bíblia, Apocalipse e Mateus e Tessalonicenses, eu quero abordar com você agora algo importantíssimo. Eu considero de suma importância, né, que é a respeito das duas ressurreições. O que acontece é da seguinte maneira: duas ressurreições por quê? Vamos ler os textos para a gente poder, para você poder entender melhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Como eu já disse, Paulo diz que primeiro o anticristo se manifesta e depois Jesus volta. E também deixa bem claro outra coisa: quando Jesus voltar, os mortos serão ressuscitados, como lemos acima. Esse para mim é o ponto crucial que deixa bem claro que Jesus não volta antes da grande tribulação. Leia Apocalipse 20, do 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Observe que no capítulo 19 Jesus vence o anticristo e o falso profeta, como já foi dito. Nos versos 1 e 2 do capítulo 20, Satanás é preso durante 1000 anos e depois os que foram mortos durante a perseguição feita pelo anticristo são ressuscitados. A Bíblia chama de primeira ressurreição. Bíblia é brincadeira com R. A primeira ressurreição só acontece após Jesus vencer o anticristo e a segunda só depois que os 1000 anos acabarem. Satanás será solto e induzirá muitos a ir contra o Senhor. O diabo será vencido e juntamente com eles os que estiverem com ele, sendo lançados no lago de fogo onde estão a besta e o falso profeta. Logo após, todos os mortos serão ressuscitados e julgados. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E o mar deu seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nela havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo. Bom, como eu falei, vou explicar a respeito das duas ressurreições e por que para mim é o ponto crucial que deixa bem claro que Jesus não vem antes da manifestação do anticristo, antes da grande tribulação, como nós ouvimos que primeiro Jesus vem, arrebata a igreja e depois começa o anticristo, depois o anticristo se manifesta, começa toda a perseguição, a grande tribulação. O que eu vou explicar para você é o seguinte: Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Maravilhoso. É o que a Bíblia diz. Paulo deixou claro. Isso esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é bem conhecido da igreja, muito utilizado nessas pregações, mas só que as pessoas às vezes esquecem de fazer um link com Apocalipse capítulo 20, 19 e 20. Como eu já disse antes, Paulo deixou escrito em 2 Tessalonicenses 2
que Jesus não volta sem que antes venha a apostasia e o filho da perdição, o anticristo. Quando Jesus vem, ele vem e destrói o anticristo, num dia e hora que ninguém sabe. Ele vem e destrói o anticristo. Após destruir o anticristo, o que ele faz? Ele destrói o anticristo, o falso profeta, o lança no lago de fogo, como já foi dito, e ele prende Satanás por 1000 anos. Após ele prender Satanás, as pessoas que foram mortas pelo testemunho do Senhor, que foram mortas na grande tribulação, são ressuscitadas e elas reinam com Cristo durante 1000 anos. E a Bíblia chama dessa ressurreição, fala que essa vai ser a primeira ressurreição. Está aqui, ó, no versículo 5 de Apocalipse 20, mas os outros mortos não reviveram primeiro até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte, a primeira morte, a gente sabe que é toda a morte que vai acontecer antes da volta de Jesus à Terra. Tanto pessoas que foram mortas na grande tribulação, que são os mártires, esses vão ser ressuscitados primeiro e vão reinar com Cristo durante 1000 anos, como aqueles que morreram antes da grande tribulação. Então, a segunda morte, ela vai acontecer quando Apocalipse 12 a 15, como lemos, ele fala que as pessoas que foram ressuscitadas e julgadas, elas sofrerão dano da segunda morte. A primeira morte é a morte natural, a segunda morte é após serem ressuscitadas, julgadas e lançadas no lago de fogo. Está bem escrito aqui, o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então também diz aqui, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte. O que acontece? As ressurreições, a primeira ressurreição acontece após Jesus vencer o anticristo e prender Satanás. E a segunda ressurreição vai acontecer após acabarem os 1000 anos. Quando acabar os 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai arrebanhar pessoas para ir contra Cristo e a santa cidade. Depois você pode ler em Apocalipse capítulo 20, ele vai arrebanhar essas pessoas que vão se levantar contra Cristo, vão ir contra a santa cidade. Jesus de uma vez por todas vai vencê-los. Aí vai lançá-los no lago de fogo para sempre. Satanás vai ser lançado e atormentado para todo sempre, junto com a besta e o falso profeta. E após isso, os livros vão se abrir e todos os mortos vão ser julgados. Cada um vai receber segundo as suas obras. Então você analisa o seguinte: primeira ressurreição, após Jesus vencer o anticristo, o falso profeta e prender Satanás. Segunda ressurreição, após os 1000 anos. Poxa, assim, eu não consigo ver nada mais além do que isso aqui que está escrito. Sabe, eu falo que essa questão da ressurreição é um ponto crucial porque ela acaba com todas as dúvidas. Ela acaba com todas as dúvidas e acabou e ponto. Porque só existe a primeira e a segunda. Então a primeira, como diz a Bíblia, é após Jesus vencer o anticristo. E a segunda, tá bem óbvio que é após os 1000 anos se acabarem. Bom, pessoal, o que acontece? Eu passei tudo isso para vocês. Aí esse é o 5º vídeo. Como eu disse, é para pessoas que gostam de estudar, tá? Pessoas que gostam, eu gosto dessa questão de escatologia, eu me amarro nessa questão do Apocalipse. Eu sempre estudei essa questão da vinda de Jesus. No início da minha caminhada eu ouvi muito a respeito de que primeiro Jesus vinha. Tem umas musiquinhas que são bonitinhas, mexem com as pessoas, assim, mas eu vejo que elas são contrárias àquilo que está escrito. Como eu falei, eu estou te mostrando aquilo que está escrito, não aquilo que eu acho que tem que ser. Sabe, Paulo disse que os que ficarmos vivos
seremos transformados. Nossa, isso é lindo demais. Nós seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios. Eu vou abrir aqui para você dar uma lida junto comigo, essa questão de ser transformado, porque é lindo demais. Eu amo esse texto, e ele também nos deixa claro algumas coisas. 1 Coríntios, capítulo 15, é o verso, se eu não me engano, 51. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 51 e 52 só, para nós analisarmos. O que ele diz o seguinte: olha, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Esse transformados aqui vai acontecer quando Jesus estiver reinando durante os 1000 anos. Vai acontecer quando a nova Jerusalém descer do céu. Então todos ganharemos corpos incorruptíveis, a morte não mais terá domínio sobre nós. A trombeta vai soar, num abrir e num fechar de olhos. Ele diz que no abrir e no fechar de olhos nós seremos transformados no abrir e no fechar de olhos. O texto não diz que nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, como muitos pregam, né? Que o arrebatamento vai ser algo assim, não sei, é estranho. Teve até filme sobre isso, mas se você ler o texto, ó, na verdade nem todos, mas todos seremos transformados, ponto vírgula, num abrir, num momento, num abrir e num fechar de olhos. Vai ser algo rápido a transformação do nosso corpo, mas arrebatamento todo, como nós já vimos, Jesus, lá em Mateus 24, Jesus, ele vai vir para buscar, quando ele vier para destruir o anticristo e estabelecer o reinado dele de 1000 anos, todo olho verá. Todo olho, todos aqueles que transpassaram, Jesus também vai vê-lo, e todos se lamentarão. Então a gente vê dessa maneira. Como eu repito, isso aqui é para pessoas que gostam desse assunto, para pessoas que gostam de estudar. Eu disse que não forçaria texto. Espero que tenha ficado bem, bem claro aí para você esse assunto. Assista de novo, novamente, esse vídeo, curta aí, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, poste aí também, em nome de Jesus. Se eu não souber, eu vou escrever ali para você: olha, não sei. Ou se você tiver a sua posição, for contrária a mim, você também pode postar sem problema nenhum. Eu creio que o povo de Deus é um povo educado. Então, em nome de Jesus, reflita. Isso aqui é só para, que nem eu falei, um estudo. Não estou querendo, a intenção não é encaixar na sua cabeça que tem que ser dessa maneira, mas como eu disse, eu mostrei aquilo que está escrito na Bíblia, né? Então, para resumir um pouco, resumir da melhor maneira, como eu disse no início, Jesus virá num dia e hora que ninguém sabe. Aquele dia e hora, irmão, ninguém sabe. Mas esse dia e hora vai acontecer de que maneira? No momento em que o anticristo estiver reinando. Tanto que eu li Apocalipse 16, que mostra para você que o anticristo vai se levantar junto com o falso profeta e o dragão contra Jesus, e Jesus vai vencê-lo. Também deixa ali bem específico em Apocalipse 16. E Jesus fala assim, ó, eu venho como um ladrão. Então isso também corrobora Mateus 24, 36, como também corrobora o que
Paulo disse, né, que quando ele vier vai destruí-lo pelo esplendor da sua glória. Quando a gente lê Apocalipse 19, a gente vê que Jesus vem e destrói o anticristo, lançando-o no lago de fogo junto com o falso profeta. Em Apocalipse 20, ele prende Satanás, reina durante 1000 anos, após 1000 anos Satanás é solto, seduz toda a terra e levanta a última batalha. Jesus o vence de uma vez por todas, e há o julgamento de todos os mortos anterior aos 1000 anos. Jesus ressuscita aqueles que foram mortos na grande tribulação. Então, e após esse grande julgamento, que será após os 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu. Não vamos mais precisar de sol, não vai haver mais fome, não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza sobre a face da terra, porque estaremos reinando com o Senhor. Guarde isso no seu coração, medite em nome de Jesus, porque é de grande valia para a gente, sabe? Eu creio que esse período aí, ele não está tão longe, queira Deus que fosse agora para a nossa geração, porque já vai aí para 2017, 18 anos, não sei, mais de 2000 anos que temos essa promessa. Pedro disse que Deus, ele tarda sua promessa, não é porque Deus é inútil, mas ele quer que todos se salvem. Pedro falou, Deus, ele tarda sua promessa porque quer que todos se salvem. É a intenção de Deus. Então, já tem há bastante tempo nós temos ouvido de que Jesus voltará. Ele vai voltar. Mas só que ainda não fez isso porque ele quer que pessoas que não conheçam o Evangelho se salvem. Essa é a intenção de Deus. Então, gente, Deus abençoe. Esse foi o último vídeo. Se de repente houver alguma pergunta, algum comentário aí que precise de uma explicação, com certeza estarei fazendo outro, mas Deus abençoe você. De novo, curta, compartilhe, comente para o seu amigo aí que gosta de estudar, para esse mestre aí, essa pessoa que dá escola dominical na sua igreja. Compartilha com ele aí que com certeza vai ajudar em alguma coisa. Em nome de Jesus. Deus esteja abençoando. Amém.